Opa, eu sou o Denis Guerra e esse é o Curioso Urbano. Você conhece a cidade de Cruzeiro? Você conhece a relação dessa cidade com a Revolução de 1932? Você conhece o Túnel da Mantiqueira, que está lá naquelas montanhas, encrostado na garganta do Imbaú? Você conhece a relação de tudo isso com essa revolução que hoje completa 88 anos? Então, vem com a gente que você vai curtir essa história. Cruzeiro é uma cidade do Vale do Paraíba, região que foi desbravada pelos bandeirantes e tornou-se terra dos tropeiros. Hoje, uma cidade que à primeira vista parece tão agitada quanto qualquer outra, mas que ainda guarda a receptividade do povo simples. A Revolução ocorreu após Getúlio Vargas dar um golpe, derrubando o presidente Washington Luiz. Os paulistas foram contrários ao golpe e ao governo provisório de Vargas. A Revolução foi deflagrada, então, em 9 de julho e se estendeu até 2 de outubro do mesmo ano. E foi aqui, em Cruzeiro, que os paulistas travaram as mais importantes batalhas do conflito. Esta guerra civil envolveu cerca de 100 mil soldados federais, sobretudo mineiros, e 60 mil revolucionários de São Paulo. Cerca de 2 mil paulistas e 1.050 soldados do lado federal foram mortos. Inicialmente, as tropas paulistas que chegaram a Cruzeiro de trem se aquartelaram na estação e em outras dependências ferroviárias. Os Jardins do Solar do Novais, casarão de 1846 tombado e restaurado, foram usados como acampamento pelos soldados. O imóvel pertencia à família de Manuel de Freitas Novaes Neto, o Capitão Neco, um dos heróis de 32, e o responsável pela defesa do Túnel da Mantiqueira. Você quer saber como o Capitão Neco se tornou um herói da Revolução de 32? Então assiste esse vídeo até o final. No trajeto para o Túnel da Mantiqueira, a gente veio da estrada, pegamos essa trilha e aqui em frente é a trilha que leva para o túnel. Mas essa trilha ela chama atenção por uma coisa. Tá vendo aquele marco? Ele é o marco da Estrada Real. A Estrada Real é a que liga Diamantina a Paraty, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Era por essa trilha que escoavam as pedras preciosas que vinham das Minas Gerais para o litoral brasileiro e daqui para Portugal. Então foi muito interessante a gente chegar aqui e encontrar mais essa curiosidade. E aqui a gente tem a trilha que leva para o túnel. O que a gente acha importante destacar neste ponto do trajeto é a falta de preocupação que o poder público tem com este local. Por quê? A Revolução de 32, a gente tem hoje histórias de pessoas que tiveram os seus tios envolvidos, os seus avós envolvidos, e estamos falando de pessoas com seus 60, 70 ou até 80 anos que tiveram parentes envolvidos aqui, parentes que foram combatentes nessa revolução. E isso é muito caro para essas pessoas. São histórias de vida, histórias da sua família. Conversando com algumas pessoas, inclusive, comentaram de parentes, de tios, avós que morreram nesse local. E se de repente essa pessoa queira hoje visitar este local que deveria ser realmente um ponto turístico, ela vai encontrar uma grande dificuldade de acesso. Então este caminho, ele deveria estar pavimentado, devidamente sinalizado, bem cuidado para receber essas pessoas. E mais uma vez, infelizmente, a gente tem um exemplo claro da falta de preocupação, da falta de cuidados, da falta de atenção do poder público e da sociedade de um modo geral. Porque este local deveria ser um ponto turístico extremamente movimentado, facilmente receptivo para todas as pessoas. Um cadeirante, por exemplo, se quiser chegar até o local, vai ter uma dificuldade absurda. Isso deixa a gente chateado,
frustrado quando a gente vê algo do tipo. O túnel da Mantiqueira foi inaugurado em 14 de junho de 1884 pelo próprio imperador Dom Pedro II. E eu vou confessar uma coisa para vocês agora. Quando eu e minha esposa, a gente estava chegando aqui na parte superior, de certa forma eu dei uma travada. Quando a gente faz um planejamento, faz uma pesquisa, muitas vezes ela é fria, ela não tem sentimento. A gente pesquisa pela internet, pesquisa em livros, informações que nos chegam, mas tudo é muito diferente quando você chega num local como esse. Aqui foi o palco da morte de muitos brasileiros, paulistas, integrantes das tropas federais brasileiros. Então, a primeira sensação que a gente teve aqui, depois daquela empolgação de finalmente chegar nesse local, um local que eu sempre quis conhecer, foi um sentimento de tristeza, porque aqui guarda uma certa tristeza. Eu converso com algumas pessoas que tiveram parentes envolvidos na Revolução de 32, tiveram avós envolvidos aqui, e em um dos comentários uma pessoa disse comigo que o avô dela não comentava o que havia ocorrido aqui. Eu imagino que ele fazia isso para resguardar a família das coisas terríveis que eles viram nesse local. Em um outro relato, a pessoa disse que o seu avô foi morto aqui. A gente está sentindo aqui um vento frio, gelado praticamente. Imagina o frio que eles não passaram a noite. Foi o que eu pensei, sabe? A gente estava chegando aqui, sentindo esse frio, e eu estava pensando no gelo que era estar aqui em chuva, no inverno, porque inclusive a Revolução ela se deu no período de inverno. E naquela época não é o inverno de hoje, né? Exato, né? Muito mais, a gente sentia muito mais aquilo. Então a gente para e fica imaginando os combatentes no meio da lama que se devia fazer num local como esse, num período de chuva, do frio da própria montanha, do gelo que é esse local. E isso é triste. Eu convido você a vir para cá também, vir fazer uma visita nesse local para você sentir o que a gente está sentindo agora. Então, apesar de tudo, apesar dessa empolgação de chegar para fazer uma filmagem, é com muito respeito que a gente coloca os pés neste local, porque aqui homens de valor deram a sua vida em nome de uma causa, de um ideal. O que foi que eu? Eu estou ouvindo vozes de lá de dentro. Você tinha comentado comigo? Eu estou ouvindo vozes Vindo de lá, vindo de lá. mas como a gente tinha explicado, seguindo para cá, seguindo nessa direção, a gente chega em Passa Quatro. Sim, mas é aberto o público? O túnel tem fazer essa travessia? cerca de 900 metros, não tem nada que impeça a passagem. Então pode ser que esteja vindo alguém de lá para cá. Você vai querer entrar? Ah, vamos? A gente vai sim. Bom, Eu trouxe uma lanterna. Eu trouxe spray de pimenta. Vai ajudar muito. Você pensa que eu tô brincando? Não, é eco. Oh, Não é? Menino. Ó, você tá brincando? Pensa que eu tô brincando? Eu trouxe mesmo. é spray de eco que eu... pimenta. O túnel ainda guarda as marcas do enfrentamento em suas paredes de tijolos. Esses buracos podem ser resultados das batalhas que ocorreram aqui. Esse local foi o último foco de resistência paulista. Se os paulistas não tivessem conseguido resguardar esse ponto, já teriam perdido a guerra semanas antes. Tanto que as tropas federais só conseguiram chegar a Cruzeiro após o acordo de cessar-fogo, após a rendição dos paulistas. E por que o túnel era tão importante? Em qualquer guerra, quem controla os trilhos sempre tem vantagem sobre o inimigo. Por isso, este local teve tamanha importância em 32. Movimentação de tropas, transporte de cargas, armas, munições e alimentos. Tudo era feito pelos trilhos.
Inicialmente, os paulistas chegaram ao lado mineiro, mas tiveram de recuar e aqui sustentaram a posição. Nessas montanhas e trincheiras que os paulistas utilizaram uma engenhoca chamada de matraca. Ela simulava os disparos de metralhadoras, deixando o inimigo ainda mais receoso de avançar para o lado paulista. Agora imagina você combatendo o inimigo, mergulhado na lama, passando frio, fome, medo, sem munição, talvez até mesmo com uma arma apresentando defeito, e de repente aparece alguém com uma engenhoca fazendo um barulho, imitando disparos. É ou não uma coisa muito sinistra? É bom lembrar que naquela época a vida tinha um outro valor, principalmente a de um soldado, a de um combatente. Estava descendo a trilha aqui para o túnel, um morador comentou conosco que aqui no entorno, principalmente nessa mata, existiriam algumas sepulturas, alguns túmulos, algumas cruzes dos combatentes mortos naquele momento. Por uma questão de respeito, a gente não vai até o local. Não pela dificuldade de adentrar essa mata, mas por uma questão de respeito. Então fica aqui apenas o registro dessa informação. Por outro lado, a coragem era questão de honra e muitos atos heróicos aconteceram exatamente aqui. Agora você lembra quando eu citei o Capitão Neco e como ele se tornou um herói nessa guerra? Para falar sobre isso eu preciso fazer uma ponte e lembrar daquele filme 300 de Esparta. Espero que você tenha assistido. Neste filme, em determinado momento, os persas ordenam ao rei Leônidas que ele entregue suas armas. E o rei Leônidas responde, Mololab, que significa venha buscá-las. Pois bem, nós temos o nosso Leônidas e ele é o Capitão Neco. Em certo momento da Revolução de 32, quando as tropas federais conseguiram avançar e disseram renda-se paulista, o Capitão Neco, apenas empunhando uma espada, disse: um paulista morre, mas não se entrega. Este ato heróico contribuiu para que a cidade de Cruzeiro fosse declarada capital da Revolução. O armistício que encerrou a Revolução, em 2 de outubro de 1932, foi assinado no Colégio Dr. Arnolfo Azevedo, que até hoje funciona como uma escola do município e está localizada bem no centro da cidade. No local, vemos uma placa comemorativa. Então é isso aí, se você curtiu esse vídeo, essa nossa homenagem à Revolução de 1932 e a esses bravos guerreiros, curte o vídeo, já deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo para dar aquele up no canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos, se inscreve no canal, não esquece de seguir a gente no Instagram, Curioso_Urbano. E a nossa página no Facebook também, Curioso Urbano, beleza? Agora eu vou curtir esse dia maravilhoso com a minha gata e é isso aí. Um abraço, valeu, tamo junto. Você tá aí ainda? Pode ir embora. Tchau. Vai.